A bênção e a paz a todos os nossos queridos irmãos que ouçam essa mensagem. Aqui quem lhes fala é o missionário Hélio Giroto, e eu gostaria de dirigir essa palavra dessa noite, sabendo que amanhã é um feriado em que muitos talvez não vão trabalhar, e eu não poderia deixar de gravar uma mensagem especial a todos os nossos irmãos atalaias. Aqueles que foram chamados por Deus para serem atalaias, sejam homens, mulheres, jovens, adultos, crianças, sejam pessoas que têm muito tempo no Evangelho ou pessoas recém-nascidas ainda com Deus. Mas se Deus ele escolheu você para que você seja um atalaia dele, você pode ter certeza que a sua missão, tal como a minha, não é nada fácil. Não é fácil porque Deus ele escolhe alguns, não todos para serem atalaias, mas alguns para estarem sobre a muralha da igreja, num lugar muito perigoso, onde anoitece e o frio é mais forte. E a possibilidade de você se esfriar é muito maior. Porque você está no muro. Você está no muro. O inimigo, antes de querer entrar e destruir a nossa cidade, ele quer tirar você lá de cima. Ele quer tirar a mim, ele quer tirar a todos nós, ele quer matar-nos. Porque ele sabe que enquanto houver um atalaia desperto, a derrota dele será certa. A derrota de Satanás será certa porque ele não conseguirá destruir a cidade. Ele não conseguirá segurar a noiva do Senhor Jesus. O Senhor Jesus sempre disse que em cada igreja, não seria toda a igreja que seria arrebatada, mas ele sempre dizia para as 7 igrejas do Apocalipse que apenas os vencedores seriam os arrebatados. E no capítulo 4 nós vemos os 24 anciãos, todos os vencedores ali no céu já, depois que tinham passado todas aquelas coisas. Então o atalaia, ele é um tipo de servo de Deus que pode parecer o mais insignificante e outras vezes pode parecer o mais empolgado, porque quando ele vê um sinalzinho de longe, ele grita. Ele não pode ficar em silêncio, ele não pode permanecer calado, porque se é ou se não é aquilo que ele está esperando, ele tem que gritar. Ainda que não seja, e ainda que as pessoas despertem e depois o xinguem e diga, por que você me acordou? Se não era o momento certo, se não era a hora de acordar, não importa, continue sendo atalaia. A palavra de Deus em Isaías capítulo 52, a partir do versículo 6, Deus ele nos diz, por isso o meu povo saberá o meu nome. Portanto, naquele dia, isso é profecia, naquele dia saberá que sou eu quem fala, eis-me aqui. Deus está falando, o Senhor Jesus está falando da sua volta, do dia que Ele vai aparecer, do dia em que Ele dirá, eis-me aqui, eu estou aqui, eu cheguei. Quão formosos são sobre os montes os pés do que anuncia as boas novas, que faz ouvir a paz, que anuncia coisas boas, que faz ouvir a salvação e que diz a Sião, o teu Deus reina. Eis o grito dos teus atalaias, eis o grito dos teus atalaias, diz o versículo 8, eles erguem a voz, juntamente exultam
todos os atalaias, eles se juntam e juntamente eles exultam, eles têm alegria, eles estão vendo algo. Eles estão vendo algo, por isso que eles gritam, está escrito aqui, eis o grito dos teus atalaias, e um ponto de exclamação. Eis o grito dos teus atalaias, igreja. Eles erguem a voz, juntamente se alegram, porque com seus próprios olhos, distintamente, eles veem o retorno do Senhor a Sião. Glória a Deus, que maravilha! Com seus próprios olhos, os olhos dos atalaias, escutem os atalaias, as atalaias, que têm sido os mais atacados pelos escarnecedores desse século. Escutem os atalaias isso. Eis o grito dos atalaias, porque com seus próprios olhos, eles erguem a voz e juntamente, como é lindo, como é belo. Nós vimos nos anos que se passaram, nesses últimos anos, nós vimos no nosso país movimentos, coisas que o Espírito Santo produziu dentro do povo de Deus através da internet, que os atalaias se levantaram, que os atalaias despertaram, muitas pessoas se esfriaram, porém muitas pessoas, por causa do grito dos atalaias, elas se despertaram e nunca mais voltaram a dormir. Elas nunca mais voltaram a ser aquelas pessoas frias, aquelas pessoas mornas, aquelas pessoas distantes de Deus como elas eram. Porque Deus usou os atalaias e eles juntamente gritavam, eles se alegravam com cada sinal, com cada evidência. Em tudo nós vemos o Senhor, em tudo. Se isso é um defeito, eu prefiro ter defeitos. Em tudo nós temos que ver a mão de Deus, em tudo nós temos que ver o Senhor. O grito dos atalaias, eles erguem a voz, juntamente se alegram, porque eles com seus próprios olhos, distintamente, de maneira distinta, eles verão o retorno do Senhor. Eles verão de maneira distinta, olho no olho. Eles verão o Senhor face a face, eles serão os primeiros a ver. Então não é fácil você ser atalaia, não é fácil você tocar a trombeta, não é fácil você ser criticado, não é fácil você ser escarnecido, não é fácil, querido irmão, você ser o primeiro a ser cobrado, ser o primeiro que lhe apontem o dedo. Mas creia, Deus ele te escolheu. Deus ele te escolheu, e em toda a história os atalaias que não deixaram os seus postos, eles foram abençoados. E aqui existe uma promessa: com os seus próprios olhos, com os nossos próprios olhos, nós veremos o retorno do Senhor distintamente. Distintamente. Se aqueles que desanimam querem desanimar, querem blasfemar, querem escarnecer, querem abandonar a Jesus, nós não podemos obrigá-los. Nós não podemos obrigá-los a se manter com Deus. Se eles não querem ficar com aquele que é o próprio amor, que é Deus, se eles não querem ouvir aquele que deu a vida por eles na cruz, será que eles vão ouvir a mim e a você? Não, eles não vão ouvir. Então essa palavra que veio ao meu coração, depois que eu ouvi agora há pouco, nessa noite, duas mensagens de dois velhos e queridos irmãos aqui, que eu tenho aqui no YouTube, nossos atalaias, parceiros e amigos. Então me veio essa palavra no meu coração, porque eu sei que existem muitas pessoas que elas se sentem desanimadas. Não saia de cima da torre de vigia, não saia de cima do muro da cidade, do muro de Sião.
Não saia dia e noite. Dia e noite fiquemos alerta, vigiemos. Vigiemos e oremos e vamos manter os nossos olhos no Senhor. Em tudo nós vemos o Senhor, a mão de Deus. E para você que está desanimado, eu também tenho essa palavra. Porque há esperança para a árvore, que se for cortada, ainda se renovará. E não cessarão os seus renovos. Não cessarão os seus rebentos, não cessarão os seus galhos de brotar. Se envelhecer na terra a sua raiz e o seu tronco morrer no pó, ao cheiro das águas brotará e dará ramos como a planta nova. Ao cheiro das águas. O nosso Senhor Jesus está próximo a voltar. Somos a última geração. Se os apóstolos pudessem preferir viver na primeira geração ou na última, talvez muitos deles diriam: eu prefiro viver na última. Porque o final das coisas é melhor que o seu início, diz a palavra. Nós somos uma geração privilegiada. Nós somos a geração que temos muito mais recursos que toda a história. Nós temos ferramentas, nós temos talentos, nós temos uma riqueza de conhecimento, de coisas úteis, de pessoas, de material humano, que em nenhuma época isso houve. E nós podemos, mesmo assim, estar perdendo tempo e perdendo espaço e perdendo fé. Porque nos últimos dias o Senhor Jesus disse: será que eu vou achar fé na terra? Então vamos, queridos amados irmãos, queridos atalaias, despertar as nossas vidas. Não saia da sua torre. Não saia da sua torre. Toque a sua trombeta. Se o sinal foi o que nós esperávamos ou não, não importa. O que importa é que nós fizemos a nossa parte. Você, eu e cada um de nós. Então essa palavra é para você, meu caro irmão, minha cara irmã, que está nos ouvindo, que é um atalaia do Senhor Jesus. Saiba que o teu galardão é grande para a glória de Deus, em nome de Jesus. Diga para os temerosos, não há nada a temer. Poderoso é o teu Senhor, quando clama seu nome. Ele então virá. Ele vem pra te salvar. Ele vem para te salvar. Diga ao cansado, o teu Senhor virá. Ele vem para te salvar. Ele vem pra te salvar. Ele vem para te salvar. Contemplar o Senhor e te levantarás. Ele vem para te salvar. Muito bem, queridos amigos, amados irmãos, nós vamos ficando por aqui na noite de hoje, mas saibam vocês que nós estamos preparando vídeos muito fortes para dar continuação à nossa sequência, a essa série de vídeos que estamos lançando no nosso canal, esse amigo que lhes fala, Hélio Giroto, em que nós falamos sobre as guerras, a guerra de Israel contra a Palestina e a futura guerra contra Gog e Magog, e sobre os 7 anos das vacas magras, das vacas gordas e das vacas magras
conforme a história de José. Muito bem, nós estaremos nessa semana ainda lançando esses novos vídeos. Fiquem atentos aí ao nosso canal, que Deus abençoe a todos vocês, compartilhe essa mensagem com outro Atalaia e que Deus abençoe a todos abundantemente e até a próxima. Senhor, e te levantarás, Ele vem para te salvar. Ele é o teu refúgio em meio às lutas, Um escudo na tempestade, uma torre na tristeza, fortaleza em meio à batalha. Ele vem para te salvar. Diga ao cansado, O teu Senhor virá, Ele vem para te salvar. Ele vem para te salvar. Ele vem, Ele vem oh para te salvar. Contemplar ao Senhor e te levantarás. Ele vem para te salvar. Contemplar ao Senhor e te levantarás. Ele vem para te salvar.